Nós estamos de volta, mais uma vez, para a continuação do nosso quadro sobre cura emocional, e que nós fizemos a primeira parte na semana passada, e nesta semana nós continuaremos a abordagem sobre a questão da cura emocional, a questão... E a Jussara fez uma abordagem mostrando que só o fato da conversão, só o fato da experiência com Deus não apaga a nossa história de vida. Nossa história de vida, tanto no aspecto negativo quanto no aspecto positivo, continua viva dentro de nós. E as vivências dolorosas causaram traumas, dores. Como é que nós administramos isso? Como é que nós lidamos com isso de uma forma saudável, de uma forma produtiva, de uma forma que, como diz a palavra de Deus, de maneira que todas essas coisas possam cooperar para o nosso bem e para o propósito do Senhor na nossa vida. Esse é o tema que nós estamos desenvolvendo e agora a Jussara vai continuar a falar sobre isso. É o primeiro ponto, que eu creio que é o mais importante e o mais difícil, eu vejo assim, é o reconhecimento individual, a respeito dessas dores, desses traumas, porque existe uma dificuldade muito grande do ser humano olhar para si mesmo, e perceber que tem, feridas, que tem dores, que tem traumas. Dizem que, me desculpa te interromper, mas que a primeira reação humana é a negação. A negação. Não, eu não tenho isso, não. A gente nota muito isso. Por que você está nervoso? Não, eu não estou nervoso, não. Isso é compreensível. A primeira reação em relação às minhas dores é eu negar que elas existam. Isso é compreensível porque nós não queremos lidar com a dor. Nós temos essa tendência de fugir da dor. Porque não é fácil sentir dor. E a gente não sabe muito como resolver. Muitas vezes, até a dor física é mais fácil, porque você está enxergando ali. Você já sabe o médico que você vai, você muitas vezes já sabe o remédio. Então, a gente tem mais facilidade de lidar, mas a dor emocional, você não está enxergando esse mundo. E a dor enterrada, ela de alguma forma, ela vai nos assombrar, Sim. Nos sonhos, às vezes nos tiques, A gente tem algumas esquisitices na vida. São dores enterradas e não tratadas, Aparentemente está tudo bem quando você coloca embaixo do tapete, quando você coloca lá 7 chaves no baú, aquelas dores, você acha que ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas aí você começa, a ter sintomas, como o Bispo João está falando, ela começa a te assombrar, você começa a ter, às vezes, pesadelos, terrores noturnos, muitas vezes, se você... Ataques de pânico, às vezes. Ataques de pânico, hoje é bem comum, crise de ansiedade, de repente você tem explosões, também eu vejo que isso acontece muito, Você acha que está tudo bem, mas, de repente, alguém te diz uma coisa e você tem um rompante de agressividade. Está tudo bem até que o gatilho seja porque ali dispara ali o gatilho e tem tudo a ver com essas dores enterradas. Então, o primeiro ponto é a gente admitir. Não é fácil, e muitas vezes você tem que chegar no nível de a tua vida, a tua realidade, se transformar num caos, num transtorno tão gigantesco que vai te forçar a levar você a procurar a raiz de tudo isso. Procurar ajuda. Procurar ajuda. Então, o primeiro ponto é você reconhecer que tem alguma coisa que está errada contigo. Que você tem dores, que você tem transtornos. E o segundo ponto, então, eu creio que seria buscar ajuda. Nós que somos cristãos, a primeira ajuda que a gente busca é a ajuda de Deus. A gente começa a clamar, em Salmos fala muito sobre isso, Davi ali, em todas as suas dores, sempre ele buscava ajuda, buscava alívio em Deus, buscava cura, alívio
os seus tormentos em Deus. Então, a primeira pessoa que a gente recorre é Deus. Então, a primeira pessoa que a gente deve recorrer mesmo é a Deus, orando, né, colocando aquela dor, né, pedindo ao Senhor, o Espírito Santo, para revelar o porquê disso tudo, né, o porquê que você está com aquele pânico, o porquê que você está com aquela depressão, né, com aquela ansiedade neurótica, para o Espírito Santo trazer luz. Né, mas muitas vezes, né, essas dores são tão profundas, e às vezes, por muitos anos você passou sofrendo, tendo ali ataques na tua vida, enfrentando situações muito difíceis, que você vai precisar, então, não só da ajuda de Deus, mas da ajuda de um ser humano também, que eu acredito que Deus separa pessoas, né, para estudarem, para se dedicarem, né, que são os terapeutas, né, os psicólogos, Os especialistas, os psiquiatras, né, os coaches, que os também estão estudiosos trabalhando da muito alma, né? nessa Porque área. a psique é alma, né? Psicologia é o estudo da alma. Né? Para ajudar você. Há uma psicologia, vamos dizer assim, pastoral, né? Uma psicologia a ser desenvolvida pelo conselheiro cristão, de uma forma que ajude as pessoas a tratarem com suas dores emocionais. Né? O conselheiro cristão, né, eu creio que seria o próximo passo, isso para nós que somos cristãos, né? E o conselheiro, né, que é bem já preparado, ele vai ter condições de avaliar se aquela situação ele vai poder ajudar ou se ele tem, então, que te passar para uma pessoa mais habilitada. Encaminhar, que é o termo que a gente diz que é o correto, né? Então, o conselheiro, né, o pastor, né, o líder que é bem preparado, ele precisa encaminhar as pessoas para os terapeutas cristãos, de preferência, né? Porque tem maior conhecimento das questões relacionadas à fé. E muitas vezes é um psiquiatra, né? Porque o psiquiatra ele tem toda a condição de avaliar ali se existe um diagnóstico de alguma enfermidade mais séria, de ordem mental, né? E, consequentemente, fazer ali, né, a avaliação de qual medicação, muitas vezes é necessário, né, o uso de medicação, de medicações. Hoje, existe uma ideia muito comum no meio cristão de que o cristão ele não deveria recorrer, né, a um tratamento, vamos dizer assim, deveria confiar em Deus para resolver todos os seus problemas emocionais. Bastaria a sua relação com Deus. Mas muitas vezes a pessoa não consegue. Né? Deus criou uma estrutura de apoio que o ser humano deveria usar, né? Ele usa quando ele tem um problema físico. Ele não tem problema nenhum de ir ao médico quando tem problema físico. Existe muito preconceito, né, com relação às doenças mentais, né? As pessoas já têm medo. Também. Ai, vão dizer que eu sou louco, né? Que eu sou uma pessoa desajustada, desequilibrada. Existe um preconceito que já está sendo quebrado, eu creio, mas ainda existe, né? Principalmente no meio evangélico. Isso é muito ruim, né? Porque por conta de não se exporem, né, a esse julgamento, muitas pessoas não procuram ajuda, não procuram um médico, não procuram um terapeuta. Nós vemos aqui no meio cristão, eu sinto que ainda existe uma concepção de que a pessoa não tem fé, que é falta de fé. Se a pessoa tivesse fé, ela se livraria de todos os seus problemas, seria curado de todos os seus problemas. Mas a fé é excepcional, é absolutamente necessária para a minha relação com Deus, mas ela não me livra da realidade da vida e da minha história. Né? E para eu tratar com as coisas mais dolorosas da minha história, às vezes vou precisar do apoio, né, de uma outra pessoa, porque Deus fez assim, Deus nos fez interdependentes. Né? Eu vejo que não existe essa concorrência, né, entre Deus, né, a oração ali, e um médico e um terapeuta, né, porque toda a sabedoria do médico, né, e toda a sabedoria de quem ali estuda, quem faz ali, toda aquela avaliação da química, né, para fazer também uma medicação,
vem de Deus, né? Como você vê, me perdoa, nosso tempo acabou para o quadro de hoje, mas nós vamos continuar para nós podermos concluir essa série, né? Nós estamos aqui e nós vamos dividir isso em vários quadros para que você possa acompanhar o Pense e Creia. Continuamos na semana que vem, nesse mesmo tema, nessa mesma conversa. Te aguardo na próxima semana.